Olá pessoal, então dando continuidade aqui no nosso curso de Bootstrap, né, no nosso módulo de Bootstrap, melhor dizendo, paramos aqui no exemplo aqui de alguns botões, né? Nós estávamos vendo alguns, né, envolvendo a transparência deles aí e avaliando os resultados deles, né? Então, assim, são botões relativamente bonitos, né? Eles são botões mais bonitos que os nativos, são muito fácil de utilizar, né? E no começo, pessoal, quando vocês começam a estudar Bootstrap, é muito normal ficar perdido com essas classes do Bootstrap, né? Porque quando você mesmo vai lá e escreve o seu CSS, você sabe o que usar aqui na class. Então, como já tem um arquivo todo escrito de CSS e você está apenas usando, no início é natural que você se sinta perdido, é natural que você não entenda bem, tá? Mas busque a informação, né? Busque lá na documentação do Bootstrap, lá tem tudo que você precisa saber do Bootstrap. Então, mesmo que às vezes você sinta, poxa, olha que tamanho de classe para colocar um botão, mas depois nós vamos vendo que as coisas vão se encaixando ali e você vai entendendo a organização dessas classes. Então, por exemplo, essa questão das cores, né, primária, secundária, de sucesso, danger, warning, essas cores todas seguem um padrão, né, quando você está desenvolvendo em Bootstrap. Então, se você ainda não vimos, né, não sei se vamos ver, mas por exemplo, os alerts, né, eles seguem a mesma ordem. E assim, é muito interessante porque você consegue utilizar, então assim, se a pessoa conseguiu fazer o login, você vai lá e dá uma mensagem em um alert verde, né, que deu certo. Se ela não conseguiu, vai lá e dê um amarelo ou um vermelho, né, vai aí do seu gosto. Mas é o seguinte, pessoal, eu queria mostrar para vocês também o tratamento de imagens, né? Eu vou deixar aqui só o nosso body aqui com o nosso arquivo de CSS linkado em um CDN e vou apagar tudo, né? Que naturalmente a nossa página ficou em branco. Aqui na pastinha de Bootstrap eu baixei duas imagenzinhas aqui só para contextualizar algumas coisas. Essa daqui é uma logo do Instituto Federal Goiano. Essa daqui também é uma outra logo, né? Essa logo em outro formato específica do campus. E vamos inserir isso daqui para nós termos uma ideia ali de como se comporta uma imagem, né? E como o uso do Bootstrap ele melhora, né, a nossa experiência. Então aqui eu vou criar uma div só, né? Essa div aqui, pessoal, antes dela ter tratamento nenhum, vamos fazer aqui um styling line de novo, de background color, só para nós ver ela, né? Então onde é que ela está, essa div? Adicionar aqui um cinza claro, né, que nós estávamos usando. Então aqui, cadê ela, né? Nada, não tem nada dentro dela. Vamos adicionar aqui uma imagem, a tag de imagem, só img, e o src, que é o source, né, do caminho. Aqui nós definimos a imagem como logo.png e logo2.png. Como está no mesmo diretório do nosso arquivo, nós não precisamos de navegar em outros diretórios, né? Então eu posso chamá-la direto, né? logos.png. Logos não, né? Logo, sem o S. Então aqui está a nossa imagem, né? O que acontece? Nossa imagem está ocupando a div, né? A div está ocupando tudo. E essa imagem, o que acontece, né? Com um determinado tamanho que você vai diminuir na tela, ela simplesmente corta, né? Aqui, vendo a palavra aqui, Instituto Federal, e ela vai se mantendo ali sempre naquele tamanho dela. Então, assim, essa imagem não foi tratada de nenhuma forma, né? De forma alguma, e ela aparece aqui. Então, apenas utilizando a nossa class lá, que eu comentei com vocês, que é do container, veja só, nós já conseguimos ali adequar um pouco melhor a imagem e o que acontece agora? Apenas a div está fluida, né? Está responsiva, que vai diminuindo aqui na medida que a tela diminui.
mas agora a imagem está dentro de uma div do tipo container, né? Para tratar a imagem aqui, a princípio, pessoal, aqui eu vou até deixar na divisão de tela, né? Deu um exemplo bem bacana aqui, né? Eu vou adicionar uma class aqui também. Eu vou adicionar uma class chamada image-fluid. E vou atualizar a página. Espera aí que eu fiz bagunça aqui. Faltou o S ali que eu tinha apagado. Então agora veja bem, até tirar aqui, né? Deixar escrito errado aqui para nós vermos o efeito, né? Aqui em tela cheia, né, está razoavelmente. Aqui em meia tela, né, está uma bagunça. Quando nós adicionamos a classe ImageFluid, img-fluid, né, de imagem fluida, na verdade um designer fluido ele é um pouquinho diferente do responsivo, mas se assimila, né, o conceito ali de se adaptar à tela. Ao atualizar, pessoal, olha, como nós já temos uma melhor disposição dessa imagem aqui na tela. E agora, de fato, né, a imagem ela vai se adequando ali, né? Ela está ficando literalmente fluida, né? Que ela está ficando grande. E à medida que nós vamos diminuindo a tela, essa imagem vai diminuindo também de acordo com a div. E aqui foi a div, né, que encostou, né, já está ocupando a tela toda. Mas para tratar uma imagem, né, deixá-la ali parcialmente responsiva, basta fazer isso. Então, pessoal, é muito fácil você manipular imagens também com o Bootstrap. Nesse primeiro momento, tá, pessoal, eu vou estar mostrando coisas aleatórias, né? Então, assim, textos, imagens, botões e tal. E talvez depois vocês desenvolvam algum projetinho baseado total aqui no nosso conteúdo aqui de Bootstrap. Eu vou pensar ainda aqui, a princípio estou mais preocupado aqui em gravar as aulas. Então aqui o que acontece, né? Nós temos aqui a documentação, né, para você ter imagem responsiva. Ele te diz aqui para usar a imagem fluid. Tem como você alinhar a imagem, né, à esquerda e à direita, usando essa classe aqui, ó, Rondel de float start, né, start de início e float de end. A nossa outra imagem aqui, ela é logo 2. Ela está um pouco grande, né, para nós fazermos esse tratamento aqui. Pessoal, tem como encurtar a imagem com CSS, né? Nós utilizamos lá o width e o height e nós definimos ali o tamanho da imagem e vamos trabalhando ela. O que é o ideal, pessoal? Quando se fala em técnicas avançadas de desenvolvimento web, não é só você ser avançado no seu meio de produzir, né? Não é só você usar frameworks, produzir realizar o seu trabalho mais fácil, né? Utilizar já de tecnologias que existem para facilitar a sua vida. Mas também quando se fala em técnicas avançadas, fala-se em padrões de projetos bons, né? Em qualidade de construção, em qualidade do software. Então, assim, o ideal é nós não, quando se fala em boa prática de desenvolvimento, né, em uma técnica avançada de desenvolvimento, não é você redimensionar a imagem pelo seu CSS, pelo seu HTML, muito menos, né, nem pensar então. Assim, se você vai trabalhar para uma empresa de médio porte e de porte razoável, provavelmente lá vai ter um designer gráfico, essa pessoa vai construir as imagens, vai te entregar essas imagens no tamanho necessário, no padrão que foi idealizado ali, e quem desenhou a interface toda, né, vai te passar o projeto dela, você vai reproduzir ela em código. Só que muitas vezes, né, você trabalha em uma empresa pequena, ou você é um desenvolvedor freelancer, trabalha para você mesmo, você tem que se virar. E muitas vezes você pega imagem aí da internet e ela está de qualquer jeito, e você vai lá e vai ter que redimensionar a imagem. Então aqui eu vou mostrar para vocês, né, no Photoshop é bem fácil de redimensionar uma imagem e você salvar ela. E enquanto abre aqui, carrega, pessoal, eu vou pausar aqui rapidinho.
Bom, então acabou que não demorou aqui, né? Então eu posso abrir, né? Eu posso importar um arquivo aqui. Eu vou abrir a nossa logo 2 aqui. Vou deixar ela do jeito que está. E como eu não vou fazer alteração nenhuma nela, né, pessoal? Eu não posso, como é um logo institucional e tal, existe um manual de todas as regras do que você pode fazer com ela, quais fundos você pode aplicar. Você não pode rotacionar, desfocar a logo, e dentre algumas outras coisas lá de design. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Eu vou fazer uma exportação rápida aqui com PNG, mas não é o certo, tá, pessoal? Mas como o nosso âmbito aqui agora é só para redimensionar essa imagem, eu vou mostrar dessa forma. O ideal é você salvar ela para a web, tá? Porque você consegue reduzir um pouco a imagem dela. Essa imagem aqui está com 20.4 KB, ela é relativamente pequena, né? Mas ela também é PNG, não tem fundo, ela vai ser um pouquinho maior mesmo, mas assim, o ideal é que você vai lá e reduza sempre essa imagem para o seu sistema ficar mais rápido, mais célere, né? Ele funciona de maneira mais rápida. Se a imagem ela é mais leve, naturalmente, quando você abrir o site, que o site for carregar essas imagens, você terá um desempenho melhor. Pense, se você coloca uma imagem de 1 GB na index do seu site, poxa, o site não abre, né? Até a internet fazer download de 1 GB, dependendo da internet, é uma semana, né? Então aqui, eu quero ela com 200 pixels. E aqui automaticamente ele já calcula a altura para mim não mexer nas dimensões dela, né? E eu vou exportar ela aqui. Eu vou exportar ela em cima dessa daqui mesmo, que eu não quero mais essa logo grande. Tá, eu vou substituí-la aqui, já posso fechar o Photoshop. Agora eu vou utilizar a logo 2 e eu já tenho ela aqui. Um BR aqui só para não ficar topado aqui no topo, né? Fica um pouquinho feio. E por padrão, né? A imagem fluid ela fica lá no cantinho. Agora, como ela está muito, muito, muito pequena, ela nem vai sofrer essas alterações aqui, né? Mas eu preciso dela pequena para mostrar essas classes aqui da esquerda, né? Então, se eu pegar e usar aqui essa classe rounded, então é round edge float traço start, por padrão, a logo fica no mesmo lugar, né? Que ela está ali à sua esquerda. Se eu colocar o float end, né, é a mesma classe, né? Percebam que só muda aqui o começo. O começo permanece, na verdade, né? O rounded float continua e só muda o end. Então, quando você utiliza aqui, você troca o start pelo end, você consegue jogá-la lá para a direita, certo? Então, mudando aqui de novo para start, fica o padrão, né? Deixa eu salvar. Ela fica à esquerda. E aí também tem alguma classe aqui que deixa ele no meio, né? Então existe aqui duas formas, né? Ou você usa o rounded lá, né? E aí utiliza-se o MX alto e D block. Então aqui agora está no meio de novo. Isso daqui, pessoal, de ter sumido o fundo aqui foi algumas questões de não é bem prioridade. Eu esqueci o termo certo aqui. Mas é que algumas classes elas têm prioridade sobre a outra. Se vocês verem lá no arquivo do Bootstrap, todas as declarações dele de CSS, ele tem uma declaração chamada de important. Ou seja, ele vai lá e diz, olha, essa declaração aqui é importante. Então, por exemplo, isso aí já fica como uma dica para vocês, tá, pessoal? Levem isso daqui para caso vocês vão fazer. Se você for mesclar o seu CSS, como eu estou fazendo aqui, eu estou usando aqui o Style Inline, né?
Se eu for criar um arquivo externo de CSS e for usar esse tipo de declaração aqui, que eu quero que o background seja de tal cor, às vezes ele vai funcionar normal e às vezes ele não vai funcionar. Às vezes você vai ter que usar aquele important do CSS na declaração, na verdade antes do ponto e vírgula aqui. Por quê? Porque vai definir e falar, olha, isso daqui é importante, porque senão o Bootstrap ele vai sobrescrevendo algumas coisas sobre as outras. E aí por isso algumas vezes você acaba aí por desistir de trabalhar com o... Tá gravando, meu Deus, tá? E vocês acabam por desistir de usar o Bootstrap. Então eu vou pausar o vídeo aqui, né? Já deu aqui seus quase 16 minutos e continuamos em outro, para não ficar muito cansativo.